Olá, está no ar mais uma edição do Liderança Global. Especialistas são unânimes quando afirmam que para liderar uma equipe, o gestor precisa se conhecer e ser exemplo para o grupo. Você também só consegue liderar bem a sua vida se for dono de si mesmo e das suas emoções. No programa de hoje, o professor Robson Marinho vai mostrar qual é o papel do autoconhecimento no exercício da liderança. Você vai conhecer ainda um jovem empresário da comunicação que usa a liderança e o autoconhecimento para despertar o que cada marca tem de melhor. A partir de agora, do Liderança Global. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Liderança Global, aqui pela sua TV Boas Novas. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação conosco e por curtir o nosso programa. Hoje vamos conversar sobre o maior segredo e o mais antigo conceito de liderança: autoconhecimento. A primeira pergunta que um líder deve responder, e a mais difícil de todas, é: quem é você? A história está cheia de governantes cuja gestão foi um desastre porque eles não conheciam a si mesmos. Por exemplo, vários imperadores romanos não conheciam a si mesmos e achavam que eram deuses. Falta total de autoconhecimento. Um exemplo claro é o imperador romano Nero, que teve uma gestão violenta, matou a sua própria mãe e milhares de súditos, incendiou a cidade de Roma para acusar os cristãos de terem conspirado contra a cidade e cometeu várias outras atrocidades. Mesmo assim, ele se considerava um grande imperador e, ao se suicidar com a ajuda de um escudeiro, ele afirmou: que grande artista o mundo está perdendo. Falta de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo é a máxima grega que o filósofo Sócrates usava repetidamente para motivar os seus diálogos com seus alunos. Essa frase reflete a essência da sabedoria dos antigos. A implicação é simples: enquanto você não se conhecer, você não consegue liderar ninguém. Um líder moderno que ilustra esse conceito foi Steve Jobs, criador da Apple, do Macintosh, do iPhone, do iPod, do iPad. Fazendo um discurso de formatura para uma turma da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ele contou aos formandos que começou a empresa na garagem de sua casa, trabalhando apenas com um amigo engenheiro. Em 10 anos, a Apple se tornou uma organização de 2 bilhões de dólares, com mais de 4 mil empregados. De repente, a empresa contratou um novo diretor que resolveu demitir o Steve Jobs, porque não concordava com as ideias dele. E aos 30 anos de idade, Steve Jobs perdeu a empresa que criou e ficou desempregado. Ele conta que não entendeu na época, mas depois ele percebeu que ser despedido foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, pois ele teve a oportunidade de refletir e descobrir que quem ele era como pessoa não dependia do sucesso que ele tinha. Ele descobriu que ele amava criar novas tecnologias e, se ele amava fazer isso, nada impedia que ele começasse de novo. E ele recomeçou do zero. E 5 anos depois, a Apple o contratou de volta com os novos produtos que ele tinha criado. Em outras palavras, o que faz você conquistar o sucesso exterior é você conhecer o seu potencial interior. Mas para isso, você tem que descobrir quem você é, o que é que você mais ama na vida e qual o legado que você quer deixar para a humanidade. O grande desafio é como conhecer a si mesmo. Para entender esse assunto, eu quero conversar com você hoje sobre os princípios do autoconhecimento em forma de alguns segredos e dicas para você. O primeiro grande segredo e princípio é desenvolver a autenticidade. Isso significa que a sua pessoa exterior deve ser igual à sua pessoa interior, sem usar nenhuma máscara. Isso não é fácil, porque geralmente nós não queremos conhecer quem realmente somos e nem revelar quem somos. Mas se você quer ser um líder e conhecer a si mesmo, você tem que desenvolver a autenticidade. O segundo segredo, que faz parte do mesmo contexto, é admitir as próprias limitações. É preciso honestidade pessoal para admitir os próprios pontos fracos e conviver com eles sem negar os seus próprios defeitos. O próximo segredo é a aceitação pessoal. Após admitir as próprias limitações,
O passo seguinte é você se aceitar do jeito que você é. O outro lado da moeda é valorizar as suas qualidades. Tão importante como aceitar as limitações é valorizar os pontos fortes. Nosso maior problema é que supervalorizamos o que não somos e desvalorizamos aquilo que somos, quando deveríamos fazer exatamente o contrário. Em vez de lamentar os seus pontos fracos, invista suas energias em desenvolver os pontos fortes, pois são eles que vão determinar o seu potencial. Junto com a autenticidade vem a autoconsciência, que inclui conhecimento da própria personalidade, do temperamento, do estilo de vida. Somente quando você está consciente de sua própria personalidade, você desenvolve a capacidade de aprender com os próprios erros e com os sucessos também. Quando você se conhece, você se sente confortável com seu estilo pessoal, seus pontos fortes e não se sente diminuído com os pontos fracos. O próximo segredo é evitar a preocupação excessiva com a imagem. Quando você se preocupa demais com o que os outros estão pensando e está sempre buscando a aprovação e aceitação dos outros, a sua liderança passa a ser guiada por uma espécie de padrão imaginário, em que você tenta apresentar aos outros mais do que aquilo que você realmente é. Um outro segredo extremamente importante é descobrir o que você mais ama e dedicar-se a fazer aquilo que você realmente gosta. Em liderança, nada é tão poderoso quanto descobrir aquilo que lhe traz paixão e que lhe motiva. Esse foi o segredo do sucesso de Steve Jobs, depois que ele foi despedido da própria empresa que ele fundou. Ele resolveu continuar fazendo aquilo que ele amava e que lhe dava paixão, que era desenvolver novas tecnologias. Lembre-se desses segredos ao desenvolver a sua liderança. Agora eu quero deixar com você uma reflexão sobre um líder da Bíblia que não conhecia a si mesmo. E por não se conhecer, a liderança do apóstolo Pedro foi totalmente comprometida, quase destruída. Quando Jesus disse que todos se escandalizariam com a crucifixão, Pedro disse que jamais negaria Jesus. Mesmo Jesus afirmando que Pedro negaria antes do amanhecer. Havia 3 coisas, pelo menos, que Pedro não conhecia sobre si mesmo. Primeiro, não conhecia os seus pontos fracos. Segundo, não conhecia o que ele pensava que eram seus pontos fortes. E terceiro, ele não conhecia o grau de sua lealdade e amor a Jesus Cristo. E por não se conhecer, Pedro confiou demais em si mesmo. E quando foi pressionado pelos funcionários do tribunal, na hora em que Jesus mais precisava do apoio dele, Pedro fracassou e negou seu relacionamento com Cristo de forma vergonhosa. Nesse momento, ele olha para Jesus e o seu olhar se cruza com o olhar de Jesus, levando Pedro a um amargo arrependimento. Mas foi exatamente através desse fracasso que Pedro fez uma introspecção profunda e começou a descobrir quem ele realmente era. Dias depois, Jesus ressuscitou e encontra Pedro na beira da praia. E foi ali que Jesus ajudou Pedro na descoberta de si mesmo. Lembrando o fracasso de Pedro, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ainda meio atordoado, Pedro tentou se reafirmar dizendo que sim. Mas Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Pedro tentou disfarçar e respondeu que sim. E foi aí que Jesus perguntou pela 3ª vez: Pedro, você tem certeza que você me ama? Nesse momento parece que caiu a ficha e Pedro entendeu que ainda não se conhecia o suficiente e respondeu: Senhor, tu sabes se eu te amo. E foi só depois que Pedro reconheceu o seu ponto fraco que Jesus enxergou Pedro como um líder e disse: apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, você só pode ser um verdadeiro líder quando você se conhecer. O Liderança Global faz um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com a reportagem da Camila Silveira sobre uma empresa que explora o autoconhecimento na organização. Fique ligado, que a gente volta já.